Saudações de paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero lhe convidar nesta noite a fazermos uma breve reflexão, uma breve meditação a respeito de uma palavra que falou profundamente no meu coração e tenho plena convicção que também vai falar no seu coração. A passagem está no livro de Mateus, capítulo de número 26, e o versículo é 31. Mateus, capítulo 26, e o versículo é 31. A Bíblia diz assim: Então Jesus lhe disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Esta passagem bíblica encontramos num momento em que Jesus estava a se aproximar a sua crucificação. E como era costume ele sair com os seus discípulos para um momento de oração, então chega um momento em que ele fala para os seus discípulos e em particular para Pedro que iria negá-lo, mas ele falou para todos, mas em particular falou para Pedro que ele iria negá-lo. O que acontece é que os discípulos, depois de ouvirem essa passagem que Jesus estava a lhes anunciar, eles queriam como se convencer a Jesus de que Jesus estava errado na sua abordagem e que não era exatamente assim como Jesus estava a dizer. E todos eles começaram a falar que estarei contigo, mestre, ainda que seja necessário morrer, etc. Pronto, os irmãos depois podem ler com calma para ver qual era a intenção dos discípulos em falar, etc. Mas só que Jesus estava certo, porque ele não estava a falar por uma mera emoção, ele estava exatamente a dizer o que iria acontecer, porque independentemente dele estar naquela natureza humana, não é? Mas ele era Deus, ele conhecia os pensamentos e sabia as coisas que iriam acontecer no futuro. No entanto, estes discípulos estavam a falar na carne, mas Jesus estava a falar no Espírito. Repito, Jesus estava a falar no Espírito, mas a reação dos discípulos era na carne. Eles estavam imbuídos num sentimento meramente humano, na natureza humana, mas Jesus estava a falar no Espírito. Daí a razão de nós trazermos essa reflexão nesta noite para ajudar os irmãos a perceber que quando Deus fala conosco, Ele fala na dimensão espiritual. Mas muitas vezes nós queremos responder aquilo que Deus fala conosco na dimensão espiritual, queremos responder de acordo à dimensão humana, que é completamente contrário. Porque, vou dar um exemplo. Se você recebe uma palavra de Deus avisando ou alertando alguma coisa, é para que você tome cuidado, vigie, de maneira que, vamos assim dizer, quando esse momento, essa circunstância chegar, você esteja preparado. Porque Deus, ao falar conosco, pode ser que nesse momento você está, vamos dizer assim, bem na sua vida espiritual. Você é uma pessoa que está a orar, você é uma pessoa que está a vigiar, está sempre na igreja, etc. Mas alguma coisa, num sonho, você pode ver você num lugar diferente, talvez desviado, talvez afastado, ou então alguém sonhou e veio compartilhar consigo que, olha, eu vi o irmão assim, assim.
e você às vezes está a viver o melhor momento da tua vida, e você diz assim, eu rejeito isso, não, isso não é verdade, e você não me gosta. E não deve ser essa reação. A tua reação deve ser sempre levar em oração, agradecer a Deus por lhe ter alertado, por ter lhe mostrado. Então você leva em oração, você ora, fala com Deus, para que você se prepare mais. Quando chegar aquela tentação, quando chegar aquela dificuldade, você está preparado. E é bom quando Deus nos avisa, quando Deus nos fala, quando Deus nos mostra, para que nós estejamos mais preparados. Espero ter ajudado com esta breve meditação, mas não tenha a reação semelhante à de Pedro e os seus companheiros quanto ao que Jesus estava a falar para eles na dimensão espiritual, e eles simplesmente olharam aquilo como uma conversa que eles tinham como reagir, né? Toda reação, quando é algo do espírito, você entra na dimensão do espírito. Quando Deus fala alguma coisa, você ora. Quando Deus fala alguma coisa, te repreende, ou vem uma palavra de exortação, de aconselhamento, ou uma profecia para a tua vida, você vigia mesmo. Amém? Vigia. Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor. Deus